Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Irião e eu atuo aqui na Abra Software atendendo comercialmente as linhas de segurança e disponibilidade. Primeiramente, eu queria te agradecer pela audiência mais uma vez em uma live exclusiva aqui na Abra Software. Esse evento, ele faz parte de uma série de workshops online e o de hoje é focado especialmente em proteção de dados na nuvem Microsoft 365. E esse tema é extremamente importante no cenário em que nós estamos vivendo hoje. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria de convidar a seguir as nossas redes sociais. Vocês podem utilizar o QR Code que está sendo exibido agora na tela para vocês, e para que vocês possam saber das atualizações em relação aos próximos conteúdos que nós vamos ter e acessar os diversos conteúdos que já foram gravados, vale lembrar que essa live também está sendo gravada, então você pode acompanhar através dos nossos canais das redes sociais, ok? Bom, no tema de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos e modelos de responsabilidade compartilhada quando os dados estão na nuvem. E para a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, nós temos a presença do Rafael Benacchio, que é System Engineer da Vim. Então, gostaria de lembrar também que o chat ele está aberto a perguntas. E após a apresentação do Rafael, nós iniciaremos um bate-papo com perguntas e respostas sobre o tema de hoje. Então, eu gostaria que vocês se sintam à vontade para perguntar o que vocês quiserem, ok? Bom, acho que eu já falei demais, então eu vou passar o palco para o Rafael. Rafael, fique à vontade, o palco é todo seu. Legal, obrigado Fernanda, obrigado Abrasoftware aí pela oportunidade de falar um pouquinho mais com os clientes de vocês. Deixa eu só compartilhar aqui uma apresentação para todos. Bom, vamos lá pessoal, então eu gostaria de começar aqui me apresentando, Rafael Benacchio, eu sou SE aqui da Vim. Fiquem à vontade para mandar as perguntas aí como a Fernanda falou. E acho que antes de entrarmos em detalhes aqui, a gente vai falar bastante de backup, de proteção de dados em nuvem, mas antes de entrarmos aqui em detalhes, é importante lembrar que a solução da Vim, ela vai ser bem abrangente, a gente vai proteger aí os mais diversos workloads, e a cada versão que a gente lança de novos produtos, de novas soluções, isso vem aumentando cada vez mais. Então, hoje a gente pode dizer que a gente vai focar bastante em proteção de uma das soluções SaaS aí mais famosas do mercado, né, o Office 365, agora Microsoft 365, como ele foi chamado. E no final a gente vai falar também um pouquinho mais de Kubernetes. E aí também a própria Microsoft tem a sua versão de Kubernetes lá como PaaS, Plataforma como Serviço, o AKS. Então, como que a gente protege isso também? Mas temos também outras coisas que não serão abordadas hoje mais a fundo, como proteção de infraestrutura em nuvem. Então, se você tem lá, roda instâncias numa nuvem pública como a Azure, VMs rodando no Azure, isso tudo precisa de proteção e a Vim tem soluções para isso. Não ficamos apenas no IaaS, né, na infraestrutura, como eu falei, PaaS, bancos de dados que você tem lá, como o Azure SQL, e Kubernetes também. Então, vamos seguir em frente aqui com o foco em proteção de dados, né? Lógico, sempre lembrando que a Vim, ela tem como diferenciais aí do mercado de proteção de dados toda a flexibilidade, confiabilidade, e aí um belo termômetro aí para a gente apontar confiabilidade e robustez de uma solução por exemplo, o quadrante mágico do Gartner, aí dedicado para a proteção de dados, e aqui destaque aqui para a Vim, que se encontra ali no quadrante dos líderes, ali no ponto mais alto. Então, isso mostra o quanto, qual é a nossa habilidade de trazer, de execução, de trazer novidade para o mercado. Então, está aí um ótimo termômetro para você medir, dentre tantas soluções que tem no mercado aí, no mundo de proteção de dados. E aí, entrando mais no detalhe aqui do backup do Microsoft 365, existem muitos motivos aqui, eu não vou entrar em detalhes de todos, mas existem sim muitos motivos para que caso você não utilize ainda, seja qual for, tá, pessoal, você já usa uma solução de backup 365 muito bem, se porventura você não utiliza ainda uma solução para proteger o seu 365 e o motivo de você não usar uma solução de backup para o seu 365 é porque você diz, eu uso os controles nativos que a própria Microsoft lá no 365 me oferta. Veja bem, nesse caso, a recomendação que eu faço é que você revise com a Microsoft e simule, literalmente, casos ali de deleção de pasta. Então, se você tem lá um Outlook de um usuário
emule uma deleção de uma pasta inteira forrada de e-mails ali, tire aquilo da lixeira, vai no seu SharePoint, pega arquivos que são sobrepostos, não só deletados, mas versionamento de arquivos, faz ali força uma deleção de arquivos do seu OneDrive para ver se de fato os controles que você tem aí em place vão de fato atender às suas necessidades. Então, lembre-se que alguns dos recursos que a Microsoft traz nativamente, e aí alguns planos, não todos os planos do 365 vão te entregar isso, como por exemplo, litigation, legal holding, archive de mailbox, todos esses, eles estão longe de suprir uma demanda, uma necessidade de compliance, de backup, que muitas vezes o seu compliance vai exigir aí. Então, o ponto mais importante aqui é ter essa clareza de o que o litigation, a lixeira, o que o archive pode atender, definitivamente não supre uma necessidade de backup, de point in time voltar no tempo. Sem falar que, poxa, se no passado você tinha seu Exchange on-premise, seu file server, seu SharePoint local, e seu compliance te exigia backup disso, só porque a gente foi para a nuvem, não existe nenhum motivo de eu parar de proteger esses conteúdos e poder voltar no tempo e fazer esse point in time que a gente chama, que é algo muito importante, algo que a Microsoft não vai entregar. Um outro motivo muito importante, esse aqui está uma pesquisa que a Vim fez aí com os clientes recentemente, aí foi em 2021, ano passado, é que para os clientes que já protegem o 365, os conteúdos, é comum que os compliances venham exigindo cada vez mais longas retenções. E aí está mais um motivo para você precisar, sim, de backup do conteúdo que está lá. Então, lembrando, né, a Microsoft, ela afirma isso com todas as letras, ela não oferta backup do que você tem no 365, como eu falei, aqueles mecanismos como litigation, legal holding, archive, todos eles têm um objetivo muito claro associado à auditoria e definitivamente não é backup, não, muitas vezes seu compliance vai precisar disso. Então, a Microsoft, ela afirma, olha, o dado é seu, o que você coloca lá é seu, ela sim é responsável pela alta disponibilidade do serviço, mas não dos dados que estão lá. Então, lembre-se que existe aí uma série de motivos para você precisar proteger. E aí, falando da solução da Vim, dentre várias funcionalidades, isso aqui a gente já tem há alguns anos, né? Toda a robustez que você precisa para proteger o seu 365. Então, um ponto muito forte da nossa solução é a escalabilidade. Então, ou seja para atender um cliente que tem lá 10 usuários no 365 ou centenas de milhares de usuários, sim, a solução está preparada para atender, ela escala e tem robustez necessária. Nós temos clientes nessa casa, dessa natureza de dezenas, centenas de milhares de usuários mundo afora protegidos com Vim. Não é qualquer solução que consegue escalar dessa forma. Então, lembre-se antes de você escolher a sua solução, se de fato ela atende esse tipo de requisito. Um outro ponto interessante, a descoberta eletrônica está inclusa em qualquer licenciamento do Vim para proteger o seu 365. Então, a gente vai lá, a partir do momento que você faz o backup, seja do seu Exchange Online, do seu SharePoint, do seu OneDrive, dos canais, equipes lá do Teams, tudo isso você vai ter uma auditoria, uma busca eletrônica extremamente avançada, e aí vai te ajudar a suprir demandas de auditoria, eventualmente. Então, para aqueles que não possuem os pacotes mais completos do 365 e precisam, de certa forma, de auditoria, a solução da Vim, que tem como objetivo fazer backup, proteger, ela vai ter sim mecanismos que podem entregar, ofertar funcionalidades que a sua auditoria, a sua equipe de segurança vai achar muito interessante ali, que é essa busca eletrônica, colocar palavras-chave entre um filtro que vai varrer todas as mailboxes e eventualmente pegar um assunto ou colocar uma série de critérios. Mas um ponto interessante que eu quero lembrá-los é que a gente lançou recentemente uma nova versão do Vim Backup para 365 e ela trouxe, dentre algumas novidades, eu vou mencionar aqui, vou detalhar duas grandes novidades que foram, a primeira delas é esse portal de autosserviço. Então, sim, agora, se você é um cliente já tem o Vim para Microsoft 365, fazendo o backup aí do seu ambiente de 365, agora basta você atualizar a sua solução, você vai conseguir usufruir
do portal de autosserviço. Então, a ideia aqui é o seguinte, até a versão anterior da solução da Vim, quando você quisesse restaurar um conteúdo de algum usuário, você era obrigado a pedir para o administrador da solução Vim ir lá, fazer o filtro, a busca necessária, pegar o conteúdo que foi deletado, devolver para o usuário, devolver para outro lugar, fazer toda a portabilidade que a gente faz, mas isso não era aberto, essa funcionalidade não era aberta para o usuário final. E a partir de agora, sim, a gente criou um portal de autosserviço, como se fosse um site ali que o usuário final se autentica ali. Então, a gente vai entregar toda a automação e escalabilidade, porque o usuário, não importa se o seu tenant tem 10 usuários ou 100 mil, ele vai se autenticar nesse portal. Obviamente que a gente vai dizer exatamente o que ele pode ou não enxergar ali. Por exemplo, eu quero que ele enxergue só os e-mails deles que foram protegidos. Então, ele vai conseguir. Então, economia de tempo, porque até então, ele provavelmente abriria um chamado no helpdesk para solicitar uma restauração. Agora você não perde mais tempo, ele não perde mais tempo com isso. O usuário, se você permitir, você administrador permitir, ele se autentica no portal da Vim, escolhe o que ele quer, o que ele apagou, o que ele eventualmente perdeu, ou o que ele quer voltar no tempo, point in time, lembre-se, e vai conseguir com toda a segurança. Então aqui tem um ponto interessante que é a segurança, como que esse usuário vai se autenticar ali? Não tem, a Vim não vai guardar nenhuma senha de usuário do seu 365. A gente vai usar os conceitos de single sign-on, então as credenciais que ele usa são diretamente aplicadas lá no portal do 365 dele, então são as credenciais que ele já usa para acessar os e-mails, com a diferença que a gente pode, se você quer uma segurança mais reforçada aí, os recursos de MFA de múltiplo fator de autenticação que a Microsoft oferta lá no portal dela, serão portabilizados aqui nesse portal de autosserviço. E aí existem dois caminhos aqui, duas configurações de autosserviço. A primeira é essa que eu falei bastante, poxa, o próprio usuário, se eu assim permitir, ele se autentica nesse portal, coloca lá a senha D365 dele, não tem nada do Vim aqui, e se eu permitir que ele enxergue os e-mails, os arquivos do OneDrive, ele vai lá e se serve desse conteúdo. Mas existe um segundo caminho interessante, que às vezes você precisa ter um operador, um usuário que vai se autenticar nesse mesmo portal, só que ele representa, por exemplo, ele é o gestor de um determinado setor. Então você diz que aquele usuário vai poder, nesse portal de autosserviço, enxergar os conteúdos desse grupo de usuários, desses 10, 20 usuários, você que vai determinar. Então fica a critério de vocês como utilizar da melhor forma para atendê-los aí, esses portais de autosserviço. Então agora a nossa escalabilidade de restaurar aumentou ainda mais, a gente já tinha 40 formas de recuperar um dado, então isso é um ponto muito forte da nossa solução, você protege uma mailbox, mas você tem várias formas, você quer restaurar um e-mail granularmente, quer devolver, quer converter como uma PST, quer restaurar em outra mailbox, e aqui acho que um ponto de destaque é a restauração do SharePoint. A gente agora trouxe nessa versão nova, restauração de sites, ou de tenants ali que você tem, libraries, né, que você tem dentro do seu site SharePoint, até mesmo para um outro site, não precisando voltar para o mesmo lugar. Então tem uma série de novidades aqui referente a opções de restauração. O segundo grande novidade aqui da nova versão do Vim para 365 é essa cópia de backup para um storage de baixo custo. Então, como funciona isso? Os principais benefícios aqui desse recurso seriam o armazenamento, especialmente para você que precisa reter por longos períodos, de baixo custo. Então, a gente vai se integrar aqui com camadas mais frias das principais nuvens, aí, storage de objeto, a gente vai falar já, exatamente para economizar. E tem também, por tabela, né, um benefício muito importante, é você ter essa segregação de dados, ou seja, com essa funcionalidade que copia os backups, automaticamente você pode fazer um backup que está, por exemplo, armazenado no blob do Azure, você quer jogar numa camada fria de uma outra nuvem, ou você já está armazenando em uma outra, uma Zadara, uma Backblaze, um Wasabi, e você quer jogar no archive blob do Azure, essa cópia agora ela vai ser disponível via backup, sem que você precise copiar nada de novo lá do seu 365. Automaticamente você vai ganhar aqui, domine essa 321, que é uma boa prática aí de mercado, né? Que é ter pelo menos 2 backups em lugares distintos. Então, essa funcionalidade vai fazer com que você consiga entregar isso de uma forma muito fácil. Lembrando que esse recurso de cópia, a ideia aqui é que a gente está se integrando com as principais camadas frias, os tiers de camada de storage de objeto
que o Azure e a AWS entregam. Então, hoje, não importa se o seu backup originalmente está no storage de objeto, seja ele local ou numa nuvem de terceiro, você vai conseguir copiá-los ou para o Archive Blob do Azure, e aí, como eu falei, o benefício é que a gente está reduzindo em 15, 20 vezes o teu custo mensal com a mesma volumetria, ou os storages de objeto de camadas frias lá da AWS. Então, esses são os dois que a gente integrou. Lembre-se que desde que seu backup está em um storage de objeto, seja qual for, você conseguirá duplicar para lá, para um dessas camadas frias, sem obrigatoriamente, o meu backup está no Hot Blob, eu preciso mandar para o Archive Blob. Obviamente que essa opção está disponível, mas você pode fazer cross-cloud também. Outro ponto interessante da nossa solução, e é um diferencial que eu vejo no mercado, é toda a nossa flexibilidade na hora de proteger o seu 365. Então, acho que o ponto mais importante aqui é que, diferente da grande parte das soluções que faz backup de 365 hoje no mercado, com a solução da Veeam, nós somos agnósticos. Você vai escolher onde faz mais sentido você armazenar esses backups, ou seja, você vai pegar o seu backup, se para você é importante salvar ele no seu data center, aí no storage local do seu ambiente, ok, é um caminho, a mesma licença vai te entregar essa opção. Não, eu quero mandar esse backup para uma nuvem aqui, eu já tenho afinidade aqui com a Azure, com a AWS, com a nuvem da Oracle, com a SAP, Backbase, o que for, você vai com a mesma licença de vir armazenar esse backup por lá. E exatamente por esses backups não estarem em nada, nenhum lugar da Veeam, você está usando o nosso software para colocar isso onde você achar que faz sentido. Você não tem nenhum lock-in. Então, ou seja, como o espaço armazenado é de sua responsabilidade, você que escolheu o que onde você está armazenando, você não fica preso. Se amanhã você quiser cancelar a solução, todos os backups continuam lá, porque está no lugar que você escolheu. Outro ponto é escalabilidade. Então, aqui no desenho a gente vê aqui um Veeam Server, aqui o nosso Veeam, conectando lá no 365 e armazenando, seja no storage local ou no storage de objeto. Tá, mas e se o meu ambiente é grande? Então, veja que até 500 usuários, se você tem até 500 usuários no seu tenant do 365, provavelmente não vai fazer sentido você ter mais do que uma máquina. Uma única máquina com esses papéis aí de servidor, mais proxy, vai ser mais que suficiente. Agora, para aqueles clientes que estão na casa dos milhares, dezenas de milhares de usuários, é fácil escalar a solução. A mesma licença, você só sobe mais proxies, então você subiria mais proxy servers, seja no seu ambiente local ou numa nuvem qualquer, para que eles se conectem simultaneamente aqui no seu tenant do 365. Então, essa escalabilidade é algo muito importante que a gente entende aí que faz todo sentido. Lembrando que, de novo, nossa solução, o backup está lá armazenado onde você escolher. Então, a Veeam não tem a menor pretensão e nem habilidade para entregar uma cloud para vocês. A gente sabe que tem players no mercado que fazem isso muito melhor que a Veeam. Eu não quero entrar no mercado de cloud e armazenar o seu backup numa cloud da Veeam. Não, a AWS está aí, o Azure está aí, a Oracle, a Google, todos eles fazem isso muito bem e a gente simplesmente vai usufruir dessas tecnologias, com certeza vai ficar muito mais barato do que eu tentar trazer isso para cá, para dentro de casa da Veeam. E para a gente fechar mais ou menos nosso papo aqui, eu queria trazer uma segunda solução da Veeam, então um segundo licenciamento diferenciado. A gente falou do backup do 365, ok? Então você licencia pelo número de usuários que você tem lá no seu tenant de 365 que precisam de proteção. Só que e se você tem um ambiente de Kubernetes? Então a gente saiu do mundo de SaaS, Software as a Service, entramos no PaaS, plataforma com um serviço. Uma das ofertas que o Azure tem lá como PaaS é você ter um ambiente de Kubernetes, você ter lá o AKS, por exemplo, o Azure Kubernetes Service lá que você tem, pode ter uma infra até que grande lá de containers ali, tudo isso precisa de proteção, logicamente. Então a gente tem a solução Kasten, que a gente adquiriu eles há pouco tempo aí, eles já eram líderes no mercado de Kubernetes, a gente foi lá e adquiriu, e quando a gente fala de proteção nesse mundo de Kubernetes, que é um pouquinho diferente aí do mundo de infraestrutura tradicional, né, muito diferente, especialmente equipes de DevOps aí que botam a mão nesse tipo de coisa, provavelmente eles procuram soluções, poxa, se eu vou fazer o backup do meu ambiente do Kubernetes, seja na nuvem A, então eu usei o AKS, que é do Azure, poderia estar em outra nuvem, poderia estar no teu data center on-premises aí, nos sabores de OpenShift, Tanzu, tudo isso é Kubernetes. E a mesma solução Kasten atende todos esses ambientes. Então não faz sentido
na hora de eu proteger o ambiente de Kubernetes como esse, eu subi lá uma máquina tradicional, uma VM com um Vim, ou um servidor físico com um Vim. Não, nada disso. Aqui está o primeiro diferencial, que é o que os DevOps, o pessoal de DevOps procura. Uma solução que seja nativa de Kubernetes, que ele mesmo de DevOps, que já conhece aquele mundo, vai se dar muito bem com ela. Então, primeiro ponto, a solução Kasten aí precisa ser nativa, você sobe ela dentro do próprio cluster de Kubernetes. O segundo ponto-chave aqui é que a solução para a proteção de Kubernetes, ela precisa falar com várias distribuições. Como eu falei aqui, a AKS é uma distribuição, um Kubernetes encapsulado lá no Azure, EKS na AWS, da Oracle, tem um da Google, tem outro, mas se está no teu ambiente on-premise, não importa onde esteja, ele precisa ser protegido e é importante você ter uma solução que seja abrangente a esse nível. E por fim, essa consistência multicamadas aí, é importante que a solução que você escolher para proteger o seu ambiente de Kubernetes, ele possa proteger, seja um namespace inteiro ali, uma aplicação inteira, sabendo que existem muito mais do que somente dados statefuls. Então, às vezes você quer, tem um banco de dados no meu ambiente de Kubernetes que eu preciso proteger. Tá, mas e todo o restante das aplicações que às vezes são stateless, elas são descartáveis, mas na hora de um desastre, você precisa voltar tudo ao normal. Então, a solução da Vim, o Kasten da Vim, o K10, ele vai trazer essas opções todas para você poder não só voltar o que você precisa, como trazer tudo de volta da forma que consistente, da forma que você precisa. E aí, como nós não temos hoje um quadrante mágico do Gartner, que é um ótimo termômetro aí para medir robustez, né, da solução, o Kasten K10 aí, existe o GigaOn, que é uma empresa muito parecida nesse sentido, ela faz análise de dados, né? Só que o foco dela é em DevOps. Então, por isso, no GigaOn existe sim, não é exatamente um quadrante mágico, eles tratam de uma forma diferente, mas existe aí todas as principais soluções que fazem backup de Kubernetes, então especificamente, e aqui está o destaque novamente para o Kasten aqui, que está quanto mais próximo ao centro, mais robustez a solução tem nas diversas pilares aqui, então mais uma vez mostrando que a solução que a Kasten adquiriu, que a Vim adquiriu, que entrou no portfólio da Vim, que é o Kasten K10, para a proteção de Kubernetes, já é líder, então já tem toda a robustez que o seu ambiente precisa. Então, eu vou falar aqui para fechar 3 casos de uso, que são os mais comuns, que a solução endereça. A gente vai falar aqui de backup, de DR e de portabilidade, de migração. São os 3 aí mais comuns e a solução atende isso muito bem. Então, começando com backup, então é importante que a solução que você escolha para proteger o seu Kubernetes, seja qual for, ela tenha lá, seja centrada nas aplicações. Então, como eu falei antes, não importa se é um container stateless, stateful, que tem um banco de dados lá dentro, lógico que esse você precisa proteger, mas está aí, se você não tem os demais, a hora que num cenário de problema, esse backup tem que olhar para a aplicação e pegar tudo que ela precisa para que você recupere com toda a saúde que a sua aplicação precisa na hora de retornar. Então, isso é muito importante, ela vai ser bem abrangente, até itens como compliance, aqui você precisa criar um ambiente de cópia, de teste, ou uma auditoria pede para você, ó, como estava o seu ambiente de Kubernetes ou sua aplicação, né? A gente fala Kubernetes aqui, mas traduzam isso como uma aplicação muito parecida com o que a gente está acostumado em celular e tantas outras aí. Então, você vai conseguir voltar no tempo e ter uma foto, uma visão do passado para um eventual fim de auditoria. O segundo caso de uso, que é o DR, e aqui, diferente de um backup tradicional, no DR, a gente está falando de uma falha que vai envolver um cluster inteiro, um site inteiro ali de Kubernetes. Então, um ponto interessante é essa possibilidade de restaurar por completo tudo isso, mas trazendo ali controles granulares. Eu quero trazer todo esse cluster em um outro lugar. E aí entra em jogo uma funcionalidade que é imprescindível aqui, que ela também vai aparecer no terceiro caso de uso, que é a portabilidade, que é o recurso chamado de transformação. Aí tem storage transformation, é um caso de uso, onde eu consigo fazer os backups do seu Kubernetes que está na plataforma, por exemplo, AKS, que é o Kubernetes do Azure, entregar isso num OpenShift do seu ambiente on-premise, ou o contrário, ou ir para uma nuvem terceira, um EKS, o que for. Ou seja, essa portabilidade ou ter o DR montado em um ambiente totalmente distinto do que você tem nativamente, nos torna um diferencial aí, um ponto positivo aí para a nossa solução, que você dificilmente vai encontrar no mercado. E por fim, o último caso de uso é esse das mobilidades que eu mencionei. Do mesmo jeito que eu consigo criar um site DR
do seu cluster Tanzu on-premise, eu quero deixar ele prontinho lá na AKS no Azure para quando eu tiver um problema ele já está lá, eu também vou conseguir, logicamente, portabilizar esses seus ambientes. E aí, lembre-se que o caminho de portabilizar ele vai ter as mais diversas opções e sabores. Aí um caso de uso comum é quem usa OpenShift, está na versão 3, que é para ir para 4, é literalmente uma migração, é complexo, e o Castem K10 pode ser essa solução que ele vai tirar uma foto ali de um lado e restaurar no outro, seja local, seja em nuvem, seja cross-cloud. Então, todas as integrações que você vai precisar para ter confiança na hora de fazer essas migrações. Mais uma vez eu reforço que o K10 ele é centrado na aplicação, e no mundo de Kubernetes, uma aplicação única ela vai ser formada por dezenas, centenas de pods, de pedacinhos ali. E o K10 ele vai não só monitorar as aplicações que você tem em tempo real, como na hora de proteger, a gente vai proteger cada componente que compõe aí essa aplicação mais robusta de uma forma peculiar, exatamente que é isso que nos faz conseguir restaurar isso em uma plataforma totalmente distinta da original, porque a gente pegou exatamente os componentes como um pod, um secret, o que for do seu namespace aí, a gente vai tratar isso de forma individualizada e automaticamente portabiliza isso. Então, toda a liberdade para você escolher aí os mais diversos sabores aí de distribuições de Kubernetes ou de storage, onde você armazena isso tudo, não importa, que vou até dar um zoom aqui para... Então, veja, não importa se você hoje, se você já trabalha com Kubernetes, com containers, você está aí usando um Rancher, ou você já está no OpenShift, ou em uma das plataformas já em nuvem, como a AKS do Azure, tudo isso o Castem K10 vai poder não só proteger, como trazer funcionalidade de DR, então você vai fazer o backup e jogar esse backup, logicamente, para um ambiente seguro, mas não, eu quero já criar um site DR, eu quero deixar esse ambiente pronto lá, pré-restaurado, para simplesmente chavear o conteúdo. Ou o terceiro caso de uso, você no meio do caminho ficou mais barato, ou para você a estratégia da empresa mudar de plataforma faz mais sentido, você também vai conseguir com a solução da Vim. Basicamente é isso que eu tinha para trazer hoje, pessoal. E aí eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Vamos ver se tem alguma aqui no chat. Deixa eu só ver se eu já encontro alguma aqui. Ó, o Roberto fez uma pergunta aqui, é sobre o 365. Deixa eu ver. Se tratando do backup do 365, caso eu desligue um funcionário e desative ele do meu Office, essa licença de Vim que eu usei para proteger ele será devolvida? E a resposta é sim, Roberto. Então veja que quando a gente fala do backup do 365, você tem lá usuários no seu 365 e o Vim vai proteger todos que você achar interessante, os conteúdos desses usuários. Legal, proteger lá 10 usuários. É natural de uma empresa que você vai ter turnover ali. Então, desliguei o funcionário A, eu tenho 5 anos de backup dele lá salvos. O usuário foi desligado lá do lado do Office 365, o usuário foi desativado lá da Microsoft. A Vim automaticamente entende que esse usuário foi desligado no lado da Microsoft e devolve essa licença para console do Vim Backup para 365 para você usar em um outro usuário. Mas o mais importante, os 5 anos de histórico que você tem de backup desse usuário que foi desligado, continua todos disponíveis para você restaurar, fazer auditoria, devolver o conteúdo dele para outros usuários. De novo, porque o dado está armazenado em um lugar que é seu, a nuvem que você escolheu, o storage que você escolheu, até mesmo eu chego ao ponto de dizer que você tem liberdade ao ponto, poxa, se a solução da Vim não está te atendendo por algum motivo, ou porque você não cancelou sua subscrição de 365, você não tem mais um Office, você foi para outro, para o competidor, para o Google G Suite, esses backups todos continuam disponíveis, mesmo você cancelando uma subscrição com a Vim, porque ele está armazenado em algo seu, em storage que você escolheu. Então, essa é a flexibilidade que normalmente uma solução que te exige, ó, vou pegar o teu backup 365 e guardar aqui na minha casa, você não vai ter. Se cancela essa subscrição, todo esse histórico é perdido. Com a Vim você não terá esse problema. Que mais? Vamos ver se temos mais alguma aqui. Carregando aqui, ele deu uma sumidinha para mim. Opa, o José Oliveira mandou uma aqui. Essa questão de backup, pelo que eu entendi, se refere ao SaaS, correto? Em se tratando de backup de um file server, a Vim tem alguma solução que consegue, para uma contingência do que possa estar hospedado num file server Azure? Sim, veja só, que interessante, José.
dependendo do que você tem, então eu estou entendendo que o teu file server está no Azure. E aí, existem várias formas de você consumir esse file server. Um exemplo seria uma VM rodando como uma instância no Azure e você tem os dados lá nos compartilhamentos. O Vim vai conseguir fazer esse backup com a licença tradicional. Vim Backup para Azure, a gente faz isso. Só que, eventualmente, você pode estar usando um share de rede que é entregue como um serviço pelo Azure. E aí eu chamo Azure Files. Então, esse é um caminho que a gente vai entregar na próxima versão, o backup dos Azure Files. Então, você vai com a mesma licença Vim Backup for Azure, que é exatamente a mesma licença que eventualmente você usa para proteger ambientes on-premises aí, você tem servidores físicos e virtuais no ambiente on-premises, a mesma licença, a gente chama de VUL, Vim Universal License, vai proteger isso tudo. Agora, se você tiver com esse file server num Kubernetes, aí que faz sentido a gente falar de casting, da solução que a gente falou hoje. Se não, você vai seguir com o licenciamento tradicional, Vim Backup and Replication, ou VUL, Vim Universal License, é uma licença que abrange muito mais do que o Vim Backup and Replication, o Vim Backup para Azure e tantos outros aí. Bom, pessoal, acho que estouramos aqui o nosso tempo. Eu agradeço aí a interação de todos, as perguntas. Fernanda, agradeço também a Abrasoftware aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho mais com vocês. Claro. E a gente está à disposição. Maravilha. Obrigada, Rafael. Ainda temos, acho que mais um tempinho, então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Marcela, você pode nos apoiar aqui com algumas, se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Poxa, Alguém pessoal, mais? achei que já tinha passado 1 hora, eu que estou adiantado aqui, deixa eu ver. Tá Então um vamos pouco, abrir né? para perguntas, pô. Tô achando que é meia hora aqui, vamos lá, vamos lá. Não, a gente tem até às 16 aí, quem quiser perguntar, manda mais. Legal. Então, Chat, se vocês me permitem, eu vou fazer uma demonstração aqui. A gente não planejou isso, mas já que eu estou acelerado aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá. Eu falei bastante do backup do 365 e falei que uma das novidades é esse portal aí de autosserviço. Vamos mostrar o portal de autosserviço aqui, para que todo mundo veja um pouquinho mais, né? Já que a gente tem tempo aqui, eu que estou acelerado aqui. Então, vejam só, eu cliquei aqui como um usuário. Então, o Jon Snow aqui, o meu laboratório, ele é temático aqui de Game of Thrones aqui. Então, eu como um usuário final, eu sou um usuário que o administrador faz o backup, não sou eu que faço o backup. Você, como cliente, adquiriu as licenças de Vim e faz o backup. E você, como administrador, permitiu que eu, usuário Jon Snow aqui, eu quero ter o autosserviço, eu quero automaticamente me servir das minhas restaurações. Então, ao abrir esse portal, que é um portal da Vim, que estará atrelado ao Vim Server ali, vai ser publicado para a rua, se você desejar, eu, usuário Jon Snow, vou me autenticar com a minha credencial tradicional de Office 365. E eu vou cair exatamente nesse portal que a gente está vendo aqui, e dependendo das permissões que me for passada ali via administração, eu vou poder vir aqui na minha inbox e vou olhar todos os backups. Então, aquele e-mail que eventualmente ou eu apaguei, deletei da lixeira por acidente, aí o caso mais, eu acho que o pior caso de uso aí, especialmente para aqueles que usam controles nativos do 365, eu uso litigation, eu estou salvo. Mas você já tentou apagar uma pasta com centenas de e-mails? Como que o litigation trata isso, e-mail a e-mail? Então, seria bem problemático. Eu sei que o litigation também não está aberto em todos os pacotes do Office. Então, veja, aqui não, eu tenho o backup. Então, eu vou poder olhar para o passado ou para qualquer ponto no tempo, eu aqui nesse meu exemplo, não como administrador, como usuário final, e fazer ou buscas por palavra de assunto, quem mandou esse e-mail ou a data, ou simplesmente pescar um e-mail aqui e falar, eu quero restaurar esse e-mail, eu vou devolver isso, seja para minha produção ou para um outro lugar, para um caso eu queira converter isso para uma outra caixa. Tudo que é feito aqui, ele é auditável, então depois o administrador consegue saber o que os usuários finais fizeram nesse portal de autosserviço, se bem que tudo que eu colocar aqui é o que eu entendo que o meu usuário está permitido de fazer. Se eu não quiser dar acesso, eu não dou. Só que o mesmo abrange, eu posso expandir isso até mesmo para pilares como o OneDrive. Então, o OneDrive é algo que muitos nem sabem da lixeira, como ativa, se tem lixeira, não tem. Não se preocupe com isso. Fez o backup com o Vim,
todos os arquivos estarão aqui. Então, nesse caso, esse é o portal de autosserviço, onde eu consigo me servir dessas restaurações, ajudando aí a reduzir o número de chamados e tantos outros problemas aí que eu posso ter eventualmente na hora num ambiente 365 real, onde acontecerão acidentes, acontecerão problemas. Aqueles 7 problemas lá que a gente falou, 7 motivos para você ter um backup, um deles, e aí está muito em pauta hoje, nos dias de hoje, ataques de ransomware, né? E aí você pode se perguntar, poxa vida, mas como é que vão atacar o meu 365? Como é que um atacante vai pedir resgate disso? O maior problema que eu vejo aqui é que, como todo portal, você tem credenciais administrativas. Então, vamos sempre pensar no pior cenário possível. O atacante ganhou, de algum jeito, ele conseguiu uma credencial administrativa do seu tenant de 365. Vejam só que problema. Eu, como um atacante, me autentico no portal de administração do seu Office 365. A minha credencial permitiu. Então, a primeira coisa que eu, como hacker, vou fazer é desativar as lixeiras, os legal holdings, o que eu tiver aplicado lá e sair deletando tudo, ou copiando isso daí para algum lugar e depois apagar para pedir resgate. Então, aqui está um ótimo exemplo onde eu fiz esse backup e eu estou protegido. Nesse meu exemplo aqui é o portal self-service, mas vamos lá, vamos abrir aqui o administração tradicional. Então, se o buraco for mais embaixo, o problema foi maior do que um único usuário se servindo. Como que eu vejo, como que eu me resguardo desse tipo de problema? Então, essa aqui é a console administrativa do Vim. Então, lembrem-se que esse produto que está instalado aqui nessa máquina não possuirá nenhuma credencial igual ao seu 365, ou seja, nesse caso de uso que eu mencionei, que o atacante ganhou acesso ao seu portal administrativo do 365, essa console não precisa nem estar num ambiente que ele tenha acesso com essa credencial. Eu vou ditar. Logicamente que eu tenho dentro da solução da Vim credenciais que fazem com que eu consiga logar no 365 e fazer os backups, mas o contrário não, quem tem a credencial de lá não entra aqui dentro dessa solução, por isso que você estará completamente salvo aqui. E em cima disso, um dos caminhos aqui que a gente pode restaurar, então você tem aqui o conceito dos exploradores. Então, eu vou dar aqui um exemplo, eu tenho um canal, uma equipe do Microsoft Teams, e alguém apagou alguma coisa por acidente lá. Então, primeiro ponto, você vem aqui no explorador e abre o explorador específico do Microsoft Teams, e aí vejam que a gente tem 2 aqui. Um que é traz a última versão, ou traga o que a gente chama de point in time, que é algo que nativamente não existe nenhuma equivalência na Microsoft, mesmo com esses mecanismos que não são necessariamente para backup, em nenhum deles você consegue point in time, que é pegar um calendário, como eu vou fazer aqui, ó, eu estou indo num calendário, e vou voltar no tempo. Onde que eu quero chegar aqui? Eu quero pegar algo que estava no canal, no equipe do meu Microsoft Teams, lá no mês passado. Então tá, eu escolho aqui uma data qualquer que eu acho pertinente e mando ele explorar. Então, nada está sendo restaurado aqui, ele simplesmente vai me trazer uma representação dos canais e das equipes que eu tenho no Microsoft Teams naquela data que eu sugeri, que eu escolhi do calendário. Então, exatamente uma foto. Para auditoria, isso aqui é maravilha, né? Imagina, eles poderem voltar no tempo. Então, vejam só, aqui ele está me trazendo todos os canais que eu tinha lá naquela época, que foram protegidos, logicamente, e em cima disso, eu consigo tanto voltar um canal inteirinho, com todas as abas, todos os conteúdos que ele tem, os posts, os anexos. Então, se eu clicar aqui e falar volta inteiro, é uma opção, como eu tenho granularidade, eu posso pontualmente, numa equipe, aqui eu tenho somente um com 2 posts, deixa eu pegar um maior aqui, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que não importa o tamanho, a complexidade do seu canal, da sua equipe ali, do Teams, centenas de usuários acesso, então logicamente que teria muito mais posts aqui, mas você consegue granularmente pegar um único post e fala assim, eu quero abrir, eu quero restaurar só esse post específico que era essa mensagenzinha aqui, ó, let it know, como temático aí, Game of Thrones. Isso aqui foi deletado, não existe lixeira para isso, eu quero restaurar esse post. Então, esse é um caminho. Ou um arquivo, canais e equipes, você anexa, você transforma aquilo quase que num ambiente colaborativo, ali, quase que uma intranet entre um grupo de usuários. Alguém apagou um conteúdo lá que é crítico, que um time inteiro usufruía daquilo, legal, clica com direito, vou restaurar só aquele conteúdo. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, você ter essa possibilidade de voltar, não só, e aí
estou usando o caso do Teams, vamos abrir um do SharePoint aqui para a gente ver as diferenças. Então, mesmo conceito, né? Eu vou abrir o explorador, nesse caso eu vou trazer o explorador que é específico do SharePoint. De novo, nada está sendo restaurado, eu escolhi a última data disponível, ele vai pegar o último backup que eu tenho. Todos os backups nessa solução são sempre otimizados, sempre incremental infinito. Ele vai trazer para mim uma representação de todos os sites que eu tinha na última data disponível. Muito bem, ele trouxe aqui. Legal, estão todos os conteúdos aqui. Deixa ele carregar todos eles. Vou pegar um site qualquer aqui. E aí, vejam só, mesmo conceito. Eu posso pegar esse site inteiro, devolver ele para o lugar ou devolver para um outro SharePoint. Inclusive, uma das novidades aí que virá nas próximas versões aí, inclusive falar ambientes on-premises, né? Fiz o backup SharePoint on-premise, quero restaurar para o meu 365, também estará disponível. Ou eu posso abrir ele, entrar dentro do site aqui, abrir dentro dos conteúdos de um determinado site e pensar pontualmente, seja um documento que está lá disponível. Poxa, eu escolhi justo um que não tem documentos aqui. Deixa eu pegar um que tem algum documento pontual aqui. Então, eu vou conseguir granularidade nesse nível de escolher conteúdos pequenos e falar, não, eu quero voltar só esse arquivo que está aqui, só esse PDF que está aqui, seja devolver ele de volta para o site ou devolver para as mãos aqui do administrador. Se for um site pessoal, eu vou conseguir permitir que o usuário se sirva lá através do portal self-service. E um item que a gente falou aqui mais cedo na apresentação, que é uma novidade, é o conceito da cópia. Isso aqui é algo que entrou na última versão, eu já tenho o backup no 365 armazenado, sei lá, no meu blob storage, quero mandar a longa retenção para o archive tier. Então, em miúdos aí, blob storage varia muito conforme o EAI que você tem, mas ele costuma custar ali $15 o terabyte mês. Então, se você botou 1 tera de dados do 365, a gente compacta esse dado. Então, provavelmente, se você tem 1 tera no blob storage ali que você protegeu com Vim, quer dizer que lá na sua produção, lá no seu 365, você tem provavelmente 2 teras no mínimo aí de dados. Legal, ele está lá no teu blob, pagando $15 por mês, só que você precisa reter isso por longos períodos. Então, o que você faz? Você coloca uma curta retenção no blob, 1 ano no blob, e para o archive blob, aí onde que eu vejo isso aqui em infraestrutura, eu cadastro aqui os meus repositórios, aí vejam só, eu tenho aqui já cadastrado aqui, deixa eu editar para a gente ver, eu criei uma entidade lá no Azure, o Archive Blob, é uma storage de objeto que custa mais ou menos $1 o terabyte mês. Então, veja, ele é muito mais agressivo do que o preço do blob tradicional. Só que, lógico, aqui a ideia, especialmente, é eu jogar dados que dificilmente eu precise restaurar, por isso que ele é mais barato, ele vai custar mais caro na hora da restauração. Então, faz todo sentido, e o Vim vai criar essa estratégia de uma forma muito prática, a longa retenção, onde as chances de eu precisar dessa restauração, backup quero restaurar algo de 5 anos atrás, 3 anos atrás, você, por compliance, precisa proteger, mas as chances de você precisar disso são pequenas. Então, você usa o Archive Blob, que custa muito menos, nesse caso aqui que eu estou dando, aproximadamente 15 vezes mais barato o armazenamento do que está lá no Archive Blob. Porque você sabe que a chance de você precisar disso é menor do que da sua retenção menor ali. Então, poxa, provavelmente se alguém apaga algo, eles vão descobrir isso provavelmente nos primeiros 3 meses ali. Então, você vai estar coberto, consumindo o menor custo possível na hora de fechar essa tua estratégia aí de proteção de dados. Então, eu cadastrei aqui o Archive Blob, cadastrei o Blob, cadastrei outras entidades aqui, e no meu job lá, assim como eu tenho um backup, eu posso ter um backup copy job, algo que vai pegar o backup que já foi realizado, que está naquele storage de objeto que eu falei, não precisa ser o da Microsoft, qualquer storage de objeto que você usou, seja ele o storage de objeto on-premise, existem alguns storages que falam o protocolo aí de storage de objeto, por exemplo, S3, ou uma nuvem qualquer, poxa, está lá no S3 da AWS, mas eu quero trazer uma cópia para o Archive Blob do Azure, e aí você está matando duas com uma só, né? Você vai ter 2 cópias do dado e uma longa retenção de baixo custo. Então, essa é a proposta, é isso que a gente trouxe nessa versão, entregar mais resiliência para os seus backups com o menor custo possível, especialmente se você precisa de longas retenções, que cada vez é algo frequente dos compliance aí dos nossos clientes.
Acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui para a gente demonstrar. Bom, eu mostrei o backup do SharePoint, deixa eu mostrar um pouquinho do OneDrive. Então, assim que você faz essa conexão com o seu 365, fez os backups, e aí lembre-se que a solução ela é escalável, então a gente vai ter todos os mecanismos que você precisa para garantir que, mesmo o seu tenant sendo gigantesco, você não vai sofrer com isso. Ou seja, a gente escala no sentido de, se hoje você tem 100 usuários e amanhã você tem milhares deles aí no seu tenant, a mesma solução, basta você equacionar suas licenças, você vai ter, ela está pronta para escalar, basta você colocar mais recurso aí, a gente cresce em proxies para paralelizar, caso você precise de janelas rápidas. Tudo isso, na hora que você precisar restaurar com essa simplicidade que eu mostro aqui, então realmente, poxa, eu quero restaurar algo do Exchange aqui, legal. Então ele vai trazer o explorador do Exchange num cenário de administração. Eu vejo todos os e-mails protegidos aqui e trouxe a última data. Um dos recursos que eu acho que é bem interessante, aquela descoberta eletrônica. Então vamos usar ela aqui. Então todas as mailboxes protegidas, legal. Eu posso expandir, navegar por uma delas aqui, pegar um e-mail, um conteúdo pontual, ou eu posso falar que eu quero que o Vim faça uma busca avançada. Então vamos lá. Como que seria isso? E aí, vamos pegar um caso de uso, um auditor da empresa de vocês precisa pegar um conteúdo de e-mails específico que está passando por uma auditoria. Então, primeira coisa, eu digo que campo, de todos os campos existentes em um e-mail, nesse caso o explorador de e-mail, né, do Exchange, eu quero buscar. Então, vou pegar aqui os mais usados, né, e eu vou pegar aqui o campo de assunto. Então, eu quero que o que eu busco em todos os e-mails do meu tenant, nesse caso a gente já vai ver como filtrar isso, eu preciso de um e-mail qualquer que tenha no campo assunto a palavra-chave, sei lá, vou botar aqui Azure. Só que não é só isso, esse é a parte legal. Se fosse só isso, tá, vai trazer muito mais coisa do que o auditor precisa. Não, antes de eu sair varrendo e ver quais tem esse conteúdo, não, eu vou criar mais critérios. Então, eu vou falar que a mensagem no corpo do e-mail não pode ter a palavra, eu posso criar esses filtros da forma que eu achar melhor, ó, não pode, deixa eu ver, não, doesn't contain, então não, nesses e-mails que tem o assunto Azure, eu tenho certeza que o que eu busco não são aqueles que eu sei já que são associados, por exemplo, a billing, a cobrança. Então não pode ter a palavra billing no corpo do e-mail. Legal. E por fim, tem que ter, sei lá, ou vindo de uma determinada pessoa, de um pool de pessoas, ou tem uma data, vou botar um start date. Então, esse e-mail precisa estar num determinado range de tempo X. Legal. Então, em cima disso tudo, agora eu venho aqui para o campo esquerdo e falo, ó, eu quero fazer essa varredura toda, seja em uma mailbox ou não, em todos os e-mails. E aí eu clico no Start e ele vai começar a varrer entre todos os e-mails que estão protegidos do meu tenant, quais possuem todas as características que eu coloquei nessa pesquisa. Então, ele está fazendo vários critérios aqui de E ou, então, nesse caso, provavelmente, ó, ele já varreu mais de 1000 itens aqui, ó, tá varrendo, vamos ver se ele encontra algum, cria um filtro meio doido aqui, acho que por conta dessa data aqui não vai vir nenhum, vamos ver. Então, essa é a ideia, é você ter essa liberdade de a ferramenta, por mais que ela é feita, desenhada para fazer backup, você vai ter essas opções de restaurar de várias formas. Então, você vai consultar aí, usar para equipes de auditoria facilidades, você vai ter a garantia que mesmo naqueles piores cenários que a gente falou aqui, até mesmo um hacker que conseguiu credenciais administrativas do seu tenant, mesmo ele detonando lá na produção, você tem uma cópia fora dali, fora do 365, fora do SaaS, por mais que, mas Rafael, armazenar backup no blob do Azure está tudo dentro do mesmo lugar. Não. O SaaS, a solução 365, é uma oferta específica que não necessariamente quem tem acesso ao seu 365 vai ter acesso ao blob, onde você armazena os dados lá, o storage de objeto do Azure. Você que cria quais são as credenciais que vão ter acesso a isso tudo. Legal, não veio nada aqui, deixa eu matar esse último critério aqui, que aí eu acho que deve aparecer algum e-mail aqui com o assunto Azure, vamos ver. Mas basicamente é isso, esse é o poder que a solução vai trazer, não só trazer backup, cópia, duplicação para um lugar mais barato, poder de flexibilidade, auditoria, então ele filtrou aqui os e-mails que tem o Azure no assunto, ó, então de todo o meu tenant eu tenho esses e-mails aqui que tem a palavra Azure no assunto,
Então, fica aqui fácil para o auditor se virar, pegar os conteúdos. Tem um recurso que eu não mencionei aqui, eu acho bem legal. Deixa eu sair da busca avançada aqui. Então, reset. Às vezes, administradores já me falaram disso uma vez. Poxa, o usuário apagou algum conteúdo, mas ele não sabe o que é, ele não lembra. Ele apertou o delete lá no Outlook dele, apagou da lixeira, não sabe o que é. Tem uma funcionalidade bem interessante aqui que ela compara com a produção. Ou seja, eu posso falar para que a solução do Vim, então, olhando aqui, deixa eu abrir uma inbox aqui que tem e-mails. Então, vou pegar aqui essa inbox. Tem todos esses e-mails lá, ou todas essas pastas dentro da inbox. Alguém apagou algo, mas não sabe exatamente o que ele apagou. Eu posso falar para o Vim fazer uma comparação com a produção. Ele vai lá no tenant produtivo e lista, ó, dos e-mails que eu vejo aqui no teu backup da data que eu escolhi, ele nesse campo item state, ele vai dizer, ó, esse e-mail foi apagado, esse aqui foi movido, então ele vai conseguir dizer o que o usuário fez lá, mesmo sem ele ter certeza, sem ele te pedir com precisão do que foi feito. Então também é um recurso bem interessante aí para você utilizar. Pessoal, acho que era isso. Tem mais uma perguntinha aqui, peraí, deixa eu ver. Ó, a pergunta é, falando de 365 também, caso o meu Vim Server seja perdido, os backups em um blob do Azure podem ser recuperados? Tá, essa é uma boa pergunta. Eu vou colocar o slide aqui para ficar um pouquinho mais visível para vocês de como que é esse cenário. Eu tenho aquele da topologia. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma estratégia onde o seu Vim Server é que o seu servidor que faz o backup 365, ele não armazena nada, tá, pessoal? Ele pega esse dado e joga lá no blob do Azure. Essa máquina foi destruída, foi perdida. Você só tem o que está lá no Azure. Como o Vim ele tem essa peculiaridade, a gente armazena os backups junto com os metadados. O que isso quer dizer? Quer dizer que os backups que eu coloco aqui no blob do Azure, poderia ser em qualquer outro lugar desse aqui, até onde você desejar, até no storage local, ele tem o índice, o catálogo, chame como quiser, algumas soluções chamam isso com um nome diferente. No mundo da Vim são os metadados. O que isso quer dizer? Que mesmo que o meu servidor Vim, que tem a solução instalada, que é o proxy, que coleta os dados e tal, ele não guarda nada, tá? Ele só guarda os metadados, aqui é 1%, né, do armazenamento, então é quase nada. Armazenou no blob. Se essa máquina for perdida, destruída, não me importa, eu posso subir um novo Vim Backup para 365, posso ir lá no Marketplace do Azure, que já tem pronto, subo ele zeradinho ali, que nunca viu nada do seu histórico do passado. Assim que eu der as credenciais do blob, onde já tem os meus backups, eu já estou pronto para sair restaurando. Ele já vai coletar os metadados, em cima disso ele vai trazer, ó, são todos esses backups que você tem aqui. Então isso torna a nossa solução, além essa flexibilidade, ela se estende até nesse ponto de, mesmo que você perca o seu servidor, tudo que está lá no storage de objeto que você escolheu, e aí por isso da cópia, né? Você ainda tem uma duplicação em um terceiro lugar, aí você tá garantido, não importa o desastre que aconteça, você está pronto para recuperar os dados que você salvou do 365. Então, acho que é isso. Essa era a ideia aqui desse bate-papo de hoje, mostrar o máximo de recursos que deu aqui. Eu até acelerei, queimei a largada, mas foi legal que deu para ver um pouquinho mais do laboratório, vocês olharem a console, o portal de autosserviço, a integração com as camadas mais frias. E acho que é isso. Fernanda, mais algum ponto? Acho que... Tem duas perguntas aqui no site, Rafa. Do José Oliveira tem aqui. Boa tarde. Então, posso programar um archive de 6 meses para frente no archive e com o Vim ativado? Ficaria mais fácil restaurar? Exato. Então, como é que funciona aqui, José? A ideia é que o teu backup ele precisa ir para um storage, ou para um storage local, é o meu caminho, ou um storage de objeto qualquer. O primeiro tier tem que ser, para você ter essa cópia fria, então vou te dar um exemplo clássico. Você vai jogar para o blob quente do Azure e você sabe que ele custa mais caro. Então, você vai seguir com essa estratégia que você mencionou. Eu vou colocar 6 meses, deixa eu ver, eu quero programar um archive para 6 meses em frente. Então, você vai falar que na tarefa de backup, deixa eu mostrar aqui na console, na tarefa de backup, nesse teu job, deixa eu editar o job aqui para vocês verem como funciona isso. Tem aqui um job do 365 para o blob. Eu vou editar esse job. Lá no job, você tem toda a frequência que isso vai acontecer, mas no repositório é onde você edita a retenção dele. Então, deixa eu editar aqui um blob comum e chegar no mundo da retenção.
Aqui, ó, eu tenho 6 meses, aqui no meu caso está 1 ano, mas eu poderia escolher por dias, quanto tempo eu quiser, forever. Você tem várias opções aqui. Eu poderia colocar que esse repositório do primeiro tier vai ter 6 meses somente. Então, isso quer dizer que seus backups vão ficar aqui por somente 6 meses. Qualquer backup fez 6 meses e 1 dia, vai ser apagado daqui. Porém, para a gente não perder esse dado, a gente vai criar um job de cópia, mandando, por exemplo, para o archive blob. E aí sim, lá eu coloco que, apesar desse backup ser duplicado somente depois, então backups mais antigos que 6 meses vão para o archive, lá no archive eu quero reter por mais 10 anos. Então você vai conseguir fazer essa distribuição para atender a sua necessidade de compliance aí de uma forma mais fácil. Tem alguma integração com o Vim Orchestrator? Não, veja só. O Vim Orchestrator é uma solução desenhada para DR de máquinas virtuais. Então, e aí está como anônimo aqui, por isso que eu não dei o nome. O Vim Orchestrator é uma solução que ela é desenhada para o ambiente on-premise. Você tem lá um ambiente máquinas virtuais. Você tem lá um ambiente VMware e você quer criar um DR desse site, pode ser na nuvem, tá, pessoal? Desde que na nuvem seja também um VMware. E aí o Azure tem lá, é uma oferta que está no cardápio do Azure, você tem uma oferta que chama Azure VMware Service lá. Então você pode ter isso contratado ou no Azure, como eu mencionei, ou em outra nuvem que entregue um VMware, ou no seu site DR. Você tem um site DR que tem outro VMware. Essa função, esse recurso, a gente tem o Orchestrator que vai colocar ainda mais dinamismo nessa tua replicação nesse CDR. Ele vai colocar lá formas de você automatizar testes de DR, formas de você documentar isso dinamicamente. Então, o Orchestrator da Vim, ele é uma licença, um add-on do Vim Backup and Replication, ele tem esse apelo muito dedicado para ambientes virtualizados. Aqui, o que a gente está falando é de 365. Então, veja que, mesmo que eu tenho esses e-mails, eles são portáteis. Poxa, a Microsoft, por algum motivo, ficou com o seu Office 365 indisponível. O que a Vim vai conseguir fazer? Poxa, você vai conseguir restaurar esses e-mails com uma PST e atachar em qualquer e-mail server, aí mesmo que você não queira. Mas eu desconfio que a Microsoft vai chegar nesse nível, né, de descontinuar um Exchange Online da vida. Por isso que eu não vejo tanta necessidade de você ter esse Orchestrator no mundo do 365, por ser o benefício de ser uma solução SaaS que você contrata da Microsoft, é que a Microsoft é responsável pela alta disponibilidade, não pelos backups. Então fica aí essa dica. Acho que agora sim a gente matou aqui as perguntas todas. E se tiverem mais aí, acho que tem mais 2 minutinhos, mais alguma aí, Fernanda? Deixa eu ver, Marcela, temos mais alguma pergunta? Acho que agora a gente venceu as perguntas. Não tem mais nenhuma pergunta, Fê. Ah, maravilha. Bom, acho que é isso, então. Mais uma vez, obrigada, viu, Rafael, pela sua disponibilidade em sanar aqui as nossas dúvidas e trazer um tema que é tão importante nos dias de hoje, né? Então, se vocês quiserem saber mais informações, essa live está ficando gravada, pessoal. Então, acessem as nossas redes sociais para você revisar esse conteúdo. E você também pode entrar em contato com qualquer um de nós aqui da Brasoftware para que possamos esclarecer essas dúvidas, ok? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigada mais uma vez, Rafael, Marcela. E é isso. Até o próximo, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.